Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Até liberei. Muito boa tarde para quem está nos ouvindo. Boa tarde para Juliana, né, Juliana Lamoni? Tá, gente? Muito boa tarde. Gostaria de agradecer primeiramente a Emily, a Juliana por esse convite, tá? Eu também sou profissional da CESAB, tá? Já estou aqui vai fazer 8 anos esse ano. Eu trabalho no IPERBA, que é a maternidade daqui, o Instituto de Perinatologia da Bahia, que é referência em aleitamento materno, tá? Eu também, na verdade, assim, eu tenho 13 anos de formada e desde o início que eu trabalho com essa questão de saúde pública, né? Então, eu trabalhei no município de Lauro de Freitas, né? Trabalhei no Centro de Saúde da Mulher, trabalhei também com hipertenso, diabético, que era o centro de referência também. E hoje eu atuo, né, no IPERBA, também trabalho na UPA, que é a unidade de pronto atendimento, aqui em Salvador, e também atuo em algumas clínicas aqui em Salvador também. Então, hoje a gente vai falar a respeito desses cuidados nutricionais para o verão. Por quê? As pessoas a qualquer custo, né? Ainda mais assim após o Natal e o Réveillon, então as pessoas engordaram, comeram, beberam e agora elas querem emagrecer para o verão, tá? Mas a questão é que muitas vezes elas querem emagrecer com dietas muito radicais, dietas muito restritas e que muitas vezes podem trazer algumas deficiências nutricionais, tá? Então, vamos aqui discorrer sobre o assunto, tá? Então, gente, o verão é a estação muitas vezes a mais desejada, né, da maioria das pessoas, onde as pessoas vão para a praia, as pessoas curtem, as pessoas passeiam, e aí querem mostrar o corpo mais saudável, né, através da ida na praia, na piscina, tá? Então, há uma preocupação maior com o corpo, tá certo? Em estar mais saudável, com o corpo mais bonito, para você colocar um biquíni, colocar um maiô. Então, o emagrecimento, na verdade, ele é um dos fatores assim que a gente mais vê nos consultórios e também nos postos de saúde, na procura pelo profissional nutricionista, tá? Muitas vezes as pessoas apelam, né, para essas dietas que estão na moda, e são essas dietas que muitas vezes se encontram na internet, tá? Então, por exemplo, a gente tem a famosa dieta low carb, que é uma das mais famosas e mais conhecidas, que é a dieta de restrição de carboidrato. Então, nessa dieta, o ideal é que a gente consiga melhorar a qualidade desse carboidrato. O que é carboidrato, afinal, né? É, por exemplo, pão, mas é empim, banana da terra, batata doce, cuscuz. Então, nessa dieta, há uma melhoria da qualidade desse carboidrato e também uma redução da quantidade desse carboidrato. Então, por exemplo, a gente pode estar sugerindo ao paciente para que substitua o pão branco por pão integral, mas um pão integral, gente, se a pessoa puder, claro, né? Um pão integral 7 grãos, 9 grãos, porque esses pães integrais que a gente tem no supermercado, ele tem muito mais farinha de trigo branca do que integral, então não é pão integral, né? Se esse pão integral de 7, 9 grãos ficar caro, o que a gente pode fazer, que é muito mais barato e às vezes dá para a pessoa plantar, por exemplo, no quintal de casa? É aipim, né? É banana da terra, é batata doce, o cuscuz também é uma outra opção excelente, tem fruta, pão também, que são opções que tem um tipo de carboidrato melhor do que o carboidrato do pão, tá? Então, essas pessoas podem, por exemplo, consumir de repente um cuscuz com ovo, uma banana da terra com frango desfiado, pode ser também uma batata doce com a carne desfiada, pode ser um inhame, por exemplo, com ovo, tá? O ovo de preferência a gente ou cozido, ou então ele pode ser frito no azeite de oliva, tá? Que o azeite de oliva, quando a gente chega em 180 a 200 graus, ele ainda mantém as suas propriedades, tá? A gente vai evitar, né? Ou então sugerir que o paciente evite estar utilizando manteiga, tá certo? Para fritar esse alimento. A dieta do Mediterrâneo é uma dieta que consome-se muitas gorduras boas. Então, por exemplo, abacate, né, azeite de oliva, castanha do Pará, castanha de caju, nozes. Apresenta também de muitos peixes, que infelizmente a nossa população não consome muito peixe. A nossa população, a maioria, consome muita carne vermelha. Mas a gente sabe que a carne vermelha, que o excesso de carne vermelha, ele pode propiciar câncer de intestino a longo prazo. Então, a gente pode estar sugerindo para o paciente, né, consumir, pelo menos nessa época, para favorecer o emagrecimento, por exemplo, comer mais frango, comer mais peixe. Pode ser também, gente, atum ou sardinha em lata, que é um produto mais acessível para as pessoas, tá? De preferência, o atum e sardinha em óleo. Porque muitas vezes o mercúrio, que é um mineral tóxico, tá certo? O metal pesado, desculpe, ele está presente, né, nos peixes. E esse mercúrio, ele gosta de gordura. Então, se a gente consome muito ele pode se alojar no nosso cérebro. E o excesso de mercúrio está relacionado com mal de Parkinson, doença de Alzheimer, depressão. Então, a gente vai sugerir para o paciente
consumir, quando ele for comer, né, o atum e a sardinha em lata, que ele possa consumir essa fração em óleo, porque o mercúrio, se estiver presente ali, vai ficar retido nesse óleo da conserva, não vai ficar retido no peixe. Se o paciente compra o atum ou a sardinha em lata e em água, esse mercúrio pode ficar alojado no peixe que ele vai comer, porque o peixe tem ômega 3, né, que é a gordura boa, tá? Aqui está falando, né, o SF Senhorinha Ferreira de Jequié, Gilson Pinheiro de Jequié, então muito bem. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? Porque eu falo demais. E só são 30 minutos, né, gata? Então vamos lá. Dieta cetogênica. A dieta cetogênica, gente, é aquela dieta na qual a gente há uma restrição muito grande de carboidrato, só são 5% de carboidrato. Então não é aquela dieta que tem que se comer um monte de carne, um monte de bacon, né? Não, a gente sabe que hoje em dia a dieta cetogênica a gente vai dar preferência, claro, que os alimentos ricos em proteína, né? Que é carne, peixe, frango, tá? De preferência frango e peixe, e de preferência gorduras boas, então castanha do Pará, castanha de caju, nozes, azeite de oliva, quando possível. A dieta paleolítica é aquela dieta onde há um maior consumo, gente, de produtos, digamos, que não são industrializados. Então não entra leite, tá? Porque é um produto industrializado, não entra biscoito, não entra pão, são mais do que o consumo de raízes, é o consumo de proteína, né? Carne, peixe, frango, ovo também. E a dieta crudívora, que é uma dieta que está bastante, está sendo falada, né, de uma forma muito exacerbada, tá? Essa dieta crudívora é uma dieta que, na verdade, ela é composta basicamente de alimentos crus. Então, basicamente, são frutas e verduras. Ou então, alimentos cozidos que eles têm uma temperatura de até, no máximo, 60 graus, tá? Mas essas dietas, eu digo assim, muito mais específicas, a gente pode, né, estar encaminhando para a nutricionista, de repente, do NASF, então a nutricionista da unidade básica de saúde onde vocês estejam, tá? E qual é a melhor dieta a ser feita, né? A melhor dieta é aquela dieta que combina com você. É aquela dieta que vai se adaptar ao seu estilo de vida, é aquela dieta que vai ter os alimentos que você gosta, é aquela dieta que vai ser fácil de você fazer, tá? Não existe a gente fazer uma dieta toda perfeitinha, sendo que o paciente não vai fazer, né? Tá colocando alimentos que não são da tradição dele, não é do costume dele, então a melhor dieta é aquela que a gente consegue fazer. Muitas vezes, a gente não precisa nem fazer, gente, muita dieta, basta a gente estar colocando algumas orientações nutricionais, ajustando essa alimentação, tá? Que eu até falei com a Juliana, a gente tem no site da CGPAM, no site do Ministério da Saúde, na parte lá de alimentação e nutrição, nós temos diversos cadernos, tá? Relacionados com nutrição, mas também a gente tem os 10 passos para uma alimentação saudável do Ministério da Saúde, que está disponível. Então, muitas vezes, a gente pode imprimir isso e dar para o paciente. A gente vai dar as orientações gerais de alimentação e dar para o paciente essa orientação, né? Porque às vezes as pessoas precisam de coisas escritas, né? As pessoas precisam ter em casa um papel para poder ler e realmente para poder memorizar mais. Vanusa está perguntando, no uso de chás é indicado para o emagrecimento? Depende. Qual tipo de chá, né, que é melhor? Os chás, eles são interessantes, sim. Agora, precisam ser utilizados com critério. Então, por exemplo, a gente tem chá de cavalinha, chá de centelha asiática, que são mais chás diuréticos, né? Nós temos o chá verde, a gente tem o chá mate, a gente tem o chá preto, que são mais para efeitos termogênicos, para aumentar a produção de energia do organismo. Nós temos chá, por exemplo, de angélica, chá de melissa, que é para diminuir a ansiedade do paciente, para fazer com que esse paciente evite estar comendo todo momento, né? Tem pacientes também que não conseguem dormir, que tem problema de insônia. E a insônia ou dormir pouco, a privação de sono, dormir menos do que 6 horas por noite, que a gente sabe que a maioria das pessoas fazem isso, né? Ainda mais assim com o celular toda hora. Isso, gente, aumenta o cortisol. Esse fato de a gente estar dormindo pouco, aumenta o cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E ele, em níveis muito altos, ele contribui para o ganho de peso, porque isso vai contribuir para a gente aumentar a inflamação das nossas células de gordura. O excesso de peso nada mais é do que inflamação do tecido de gordura. Então, quanto maior for esse cortisol, pior para o emagrecimento. Então, muitas vezes, nós precisamos utilizar, por exemplo, chá de erva doce, erva cidreira, chá de molungu, por exemplo, chá de valeriana, que são chás que contribuem mais para a pessoa dormir, né? Então, esses chás podem ser dados, por exemplo, para dormir cerca de 1 hora antes da pessoa dormir, tá? Porque o chá também não vai fazer efeito, não é igual medicamento que toma agora vai fazer efeito daqui a 10, 15 minutos, não. Então, assim, 1 hora antes dá para a gente poder colocar esses chás. Agora, o seguinte, o chá de preferência, gente, natural, tá? Evitar esses chás de sachê, tá?
Por exemplo, tem muitos chás de sachê que não têm muitas propriedades ativas. A gente tem algumas marcas hoje em dia no mercado que tem realmente mais extratos, né? São marcas melhores. Mas a marca que a gente, por exemplo, que a maioria do nosso público consome é esse chá de supermercado, que ele não tem muitas propriedades ativas. Então, o ideal é a pessoa pegar aquele chá mesmo da planta, ou da casca, ou da semente, ou da flor e fazer esse chá. Então, geralmente, a gente vai utilizar, por exemplo, uma colher, por exemplo, de sopa, para geralmente da folha, né, ou da flor, para 300 ml de água. Então, você vai ferver 300 ml de água. Quando essa água estiver fervida, você vai apagar esse fogo, vai colocar uma colher de sopa da folha ou da flor, né, por exemplo, se for um chá de cavalinha, então vai colocar uma colher de sopa das folhas, né, da cavalinha. Aí você vai abafar essa xícara por cerca de 10 minutos, de 5 a 10 minutos, depois você vai coar e o paciente vai poder consumir aquele chá, tá? Se for casca, tipo assim, barbatimão, né, que já é entre casca, é o caule, né, na verdade, né, da planta, aí vai ter que ser por um processo de decocção, que é o quê? Você vai ferver. Então, você pode pegar água, 300 ml de água, você vai colocar, por exemplo, uma colher de sopa, né, da entrecasca do barbatimão, por exemplo, deixar ele fervendo por cerca de 5 a 10 minutos, depois você apaga o fogo, coa e toma, tá? Então, folhas e flores, que são coisas mais, digamos, sensíveis, a gente vai fazer por infusão, tá? Que é colocar ela quando a água já estiver fervida, abafa por 10 minutos e depois você consome. Coisas mais rígidas, como, por exemplo, a entrecasca, como o caule, a gente vai fazer decocção, que é ferver as folhas, né? Ou melhor, a entrecasca. O que você acha desse chá aí, né? Ah, tá, ok. Então, gente, né, como a gente estava falando, então, assim, qual é a melhor dieta? A dieta é aquela que o nosso paciente consegue seguir. Então, por exemplo, a gente pode estar sugerindo para ele, tá, fazer as refeições principais, né, que é o café da manhã, o almoço, o jantar. E se o paciente quiser, se ele estiver com fome, ele vai fazer os lanches intermediários, que é o lanche da manhã e o lanche da tarde. Hoje em dia, não se tem mais essa questão que tem que comer obrigatoriamente a cada 3 horas para aumentar o metabolismo. Isso daí já caiu por terra já tem um tempo. Então, as refeições principais, por exemplo, café da manhã, a gente pode sugerir para o paciente, além de consumir, por exemplo, o pão que ele tanto gosta, ou a raiz, a gente precisa colocar proteína. O que é proteína? É carne, peixe, frango, é ovo. Então, por exemplo, comer um cuscuz com ovo, um aipim com carne, uma batata doce com frango, até tapioca, por exemplo, a gente também pode sugerir para esse paciente consumir. Mas a tapioca, a gente, de preferência, ó, 3 colheres de sopa. Nada de ficar se empanturrando de tapioca, substituindo tapioca por pão, porque a tapioca também, ela em excesso dá prisão de ventre e contribui para aumentar a gordura abdominal e gordura corporal. Por quê? A tapioca aumenta rapidamente o açúcar do sangue, assim como o pão. Então, tudo que aumenta rápido o açúcar do sangue, você está estimulando a insulina, que é um hormônio, tá? Que ele contribui para o aumento de gordura corporal, a depender da quantidade em que a gente consome esse carboidrato. Então, a gente pode comer um cuscuz, por exemplo, com ovo. Uma tapioca, por exemplo, 3 colheres de sopa de tapioca, por exemplo, com ovo, então com frango, ou então com atum ou sardinha. Ou então, por exemplo, sempre gosto de sugerir para o paciente, gente, pega, por exemplo, uma tapioca, por que não pega aquele frango que sobrou do almoço do dia anterior? Desfia e coloca dentro da tapioca. Então, assim, não é nada difícil. Não tem que ficar mirabolando coisas. A gente vai utilizar coisas do dia a dia, coisas que estão acessíveis. Por exemplo, vamos fazer um omelete. Um omelete é uma excelente pedida para a pessoa consumir no café da manhã, porque o omelete é rico em proteína. Então, se a gente pegar aí 2 ovos, misturar, por exemplo, com uma colher de sopa de farelo de aveia, mistura com garfo mesmo ou com a colher, coloca na frigideira, gira de um lado e do outro, já fez a massa do omelete. O recheio vai ser o quê? Um frango, uma carne, um atum, uma sardinha. A gente pode estar colocando legumes, então ralando uma cenoura, ralando uma beterraba, colocando alface, colocando couve. Então, nós vamos utilizar mais proteína neste café da manhã. Porque quando a gente consome mais alimentos ricos em proteína no café da manhã, isso contribui para reduzir gordura corporal e também para equilibrar a saciedade durante o dia, porque você vai controlar de uma forma mais favorável os hormônios da fome, por exemplo, tá? Então, o interessante é que nós consumamos alimentos ricos em proteína no café da manhã. Uma outra dúvida importante que as pessoas perguntam também é em relação a shake. Ah, porque eu posso substituir uma refeição por um shake? Eu, por exemplo, sugiro que o paciente faça o próprio shake dele mesmo. Ele não precisa estar comprando shakes industrializados, que primeiramente são caros, segundos, que estão cheios de corantes, de conservantes, e que muitas vezes aquela pessoa que está diabética, aquele
Shake, ele vai ter açúcar. Muitas vezes as pessoas que têm gordura no fígado, né? E exatamente, é caro. As pessoas que têm gordura no fígado, muitas vezes os corantes conservantes presentes nesses shakes ou em a maioria dos produtos industrializados, eles podem contribuir a longo prazo para poder aumentar a esteatose hepática ou inflamar mais ainda o fígado. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos estar, por exemplo, colocando, gente, temperos também. Uma outra dica importante é a gente colocar tempero. Ao invés de estar colocando tanto sal no alimento, nós podemos estar substituindo o sal por temperos. Então, por exemplo, cúrcuma é uma excelente pedida, né? Açafrão, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm açafrão, né, no quintal de casa, por exemplo. Então, a gente pode estar colocando açafrão, salsa, cebolinha, coentro, hortelã. Outra coisa também que as pessoas plantam, muitas vezes, às vezes não dá nem tão valor, sabe o que é nirá? Nirá, ele parece uma cebolinha. Só que o que que acontece? Gente, nirá é caríssimo. Mas quando você vai pro interior, nirá é uma coisa tão barata, tão barata. Tipo assim, eu compro mesmo de uma pessoa que vende de um interior aí, produtos orgânicos, né? Naturais, né? Que ela não tem um selo. Mas assim, gente, nirá, tipo, R$ 3, tipo assim, um saquinho. Entendeu? Então, assim, utilizar mais para dar tempero, para dar gosto na comida. Então, utilizar no ovo. A gente pode estar colocando no frango, pode estar colocando na carne, pode estar colocando no atum, por exemplo, pode estar colocando na sardinha, né? Então, a gente também vai colocar esses temperos, tá? Está sugerindo que o paciente consuma, coloque mais tempero, ao invés de estar colocando tanto sal. Isso vai para paciente hipertenso, paciente diabético, paciente que quer emagrecer, paciente que também tem muita retenção de líquido, isso também é importante. Outra dica bacana seria nós colocarmos, quando fizermos a tapioca, a gente vai colocar 3 colheres de sopa de tapioca e vai polvilhar, colocar em cima dessa massa da tapioca ainda no forno, 1 colher de sopa de farelo de aveia, ou linhaça, ou chia, que também vai contribuir para fazer com que o nosso açúcar do sangue não aumente tanto após o consumo da tapioca, tá? Então, né, como eu já falei também com relação ao omelete, a gente pode estar colocando dentro do omelete carne, frango, pode estar colocando atum, sardinha, né? Então, a gente pode estar colocando a sobra do almoço, às vezes sobrou um bife do almoço do dia anterior, desfia e coloca dentro. Oi, oi? Exatamente, uma carne moída, um frango desfiado, certo? Então, esses produtos são os que a gente pode consumir, né? Indicar para o paciente eu consumir mais durante o café da manhã, tá? Com relação ao shake, só para eu terminar, o shake, a gente pode estar colocando o shake com algum leite, por exemplo, leite desnatado, né? Ou então com iogurte. O iogurte, eu gosto muito do iogurte porque ele tem lactobacilo. Então, os lactobacilos são bactérias boas que vão contribuir para a gente poder melhorar o nosso intestino, melhorar o ritmo intestinal, aumentar a produção de bactérias boas desse intestino, para que elas fiquem em perfeito equilíbrio com as bactérias ruins, para a gente fazer com que o paciente tenha um ritmo intestinal adequado, fazer com que ele absorva bem os nutrientes e dessa forma isso vai contribuir também para o emagrecimento, tá? No almoço, a gente pode sugerir para o paciente consumir sempre alguma folha verde escura, que pode ser um couve, pode ser um agrião, pode ser espinafre, pode ser rúcula, pode ser também repolho, que não é verde escuro, mas também é um alimento super importante, porque ele vai ter nutrientes que vão contribuir para eliminar as toxinas do nosso organismo. Né? Por que as folhas verdes escuras são tão faladas? Né? Porque elas contribuem, através dos glicosinolatos, que são os seus princípios ativos, eles vão contribuir para ajudar o nosso fígado a eliminar as toxinas. O processo de desintoxicação, gente, é um processo natural do nosso organismo. Nosso fígado faz isso de forma perfeita. Porém, quando a gente consome muito refrigerante, a gente faz uso muito excessivo de bebida alcoólica, né, consome muito açúcar, isso tudo vai fazendo com que o nosso fígado não trabalhe de forma tão adequada. Então, a gente precisa dar um empurrão nele. E o nosso empurrão é o quê? Através de uma alimentação equilibrada, tá? Eu não gosto muito nem de falar de alimentação saudável, porque quando a gente fala de alimentação saudável, parece até que a gente não pode nem comer um docinho de vez em quando, né? Mas dentro de uma alimentação equilibrada, nós podemos comer pouco e quem come pouco, come de tudo um pouco. Então, por exemplo, o paciente que faz, né, a alimentação adequada durante a semana. Final de semana ele quer comer, sei lá, um brigadeiro, ele quer comer uma pizza, ele vai comer 2 fatias de pizza, ele vai comer um brigadeiro, que isso não vai trazer tantos transtornos para a alimentação dele. Agora, não vale a pena a gente ter dia do lixo, né? Por exemplo, a pessoa faz a dieta toda direitinha, de segunda a sexta. Chega final de semana, a pessoa toca, tipo assim, chuta o pau da barraca e come um monte de pizza, cachorro quente, né? Tem uma alimentação muito
muito rica em gordura, muito rica em carboidrato simples, né, que a gente chama de muito doce. Então, isso vai também ser ruim para o processo de emagrecimento, né? Porque imagine, o corpo não está vendo tanta gordura e nem tanto carboidrato simples assim, né, durante a semana. Chega no final de semana, a gente, ó, come horrores, o que é que nosso corpo vai fazer? Ele vai tentar absorver o máximo que pode daquela refeição, justamente para segurar, é o que a gente chama de estoque, né? Então, agora falando da questão do almoço, então a gente falou do café da manhã, vamos falar do almoço. No almoço, a gente pode estar sugerindo para o paciente, né, comer sua salada, mas também, gente, as folhas, as verduras, então, por exemplo, cenoura, beterraba, abóbora, chuchu, abobrinha, beterraba, quiabo, né, que muitas, abóbora também, chuchu, que as pessoas, vagem, exatamente, que as pessoas muitas vezes não curtem, não têm o costume, mas, gente, se a gente fizer, ó, abobrinha e berinjela assada fica uma delícia. Se você cortar, por exemplo, a abobrinha ou a berinjela em rodelas, colocar uma fatia de queijo, colocar tomate e orégano, minha filha, fica uma delícia, né? Então a gente precisa, por que para ter que fazer torrada com pão, né? A gente pode estar substituindo, né, isso daí colocando beterraba ou abobrinha. É claro que no primeiro momento a pessoa pode não curtir, mas a gente pode sugerir isso e ela colocar bastante tempero, colocar azeite de oliva, entendeu? E vai ficar com sabor muito bacana, né? Outra coisa também que a gente pode fazer, lasanha, por exemplo, de abobrinha ou de berinjela. Ao invés de estar fazendo a lasanha com a massa, né, aquela massa convencional, nós podemos substituir essa massa por abobrinha ou por berinjela, que fica uma delícia, né? Outra opção também, né, a gente está sugerindo para o paciente evitar as frituras e consumir mais alimentos cozidos, assados ou grelhados, né? Então, dessa forma, isso vai contribuir também para o emagrecimento, né? Arroz, né? O arroz, de preferência, pedir para o paciente consumir arroz integral. Só que a gente sabe que o arroz integral é mais caro, tá? Então, se o paciente ou não pode comer o arroz integral ou não quer comer o arroz integral, ele pode comer o arroz branco. Porém, quando a água estiver secando na panela, o que é que esse paciente vai fazer? Ele vai colocar meia, por exemplo, se a gente utilizar uma xícara de arroz para fazer o arroz, eu só vou utilizar meia xícara desse arroz, coloco para cozinhar. Quando a água estiver, tipo assim, secando, a gente vai colocar a outra metade da xícara de aveia, pode ser aveia em grãos, pode ser farelo de aveia. Deixa secar rapidinho, senão vira uma papa, tá? E aí esse arroz vai ficar mais enriquecido. Outra coisa também que a gente pode fazer com arroz branco é o quê? Está colocando cenoura, beterraba, couve, agrião dentro desse arroz, para enriquecer esse arroz, tá? Outra dica bacana, por exemplo, se a pessoa não quiser comer arroz, eu quero comer macarrão, tá? Então, a gente pode estar comendo macarrão de preferência integral. Se o paciente não puder ou não quiser comer arroz integral, ele vai comer o macarrão convencional. Ele pode comer, mas a gente vai ter que comer menos, gente. Vai comer o quê? Um pegador. Não precisa estar comendo 2, 3 pegadores de macarrão, né? A gente pode estar comendo um pegador de macarrão, tá? E tá colocando mais proteína. Então, a gente pode estar colocando uma carne moída nesse macarrão. Nós podemos estar fazendo esse macarrão com atum, ou com sardinha, ou então com frango desfiado, certo? Aqui, por exemplo, em Salvador, nos mercados daqui, tem muito macarrão de arroz, né? Que é uma marca bastante conhecida e é o mesmo preço do macarrão normal. R$ 2 e pouquinho, tá? Então, o macarrão de arroz, ele não é feito de farinha de trigo, ele tem um macarrão mais leve, muitas vezes, né? A pessoa não fica com a barriga distendida depois que consome esse macarrão, desculpe, tá? Então, esse macarrão a gente encontra, pelo menos aqui em Salvador, na maioria dos supermercados, tá? É bem fácil de achar. Tá? Nos interiores pode ser um pouco mais difícil, mas o que, é que a gente pode fazer? Também sugerir para o paciente consumir macarrão de legumes. Então, macarrão de aveia, desculpe, macarrão de abobrinha, macarrão de cenoura, né? A gente também pode estar fazendo, gente, macarrão de repolho. Tá certo? Com chuchu também, a Juliana falou que fica top. Então, vamos fazer, né? Então, o que que acontece? O macarrão de repolho, é só a gente cortar o repolho em fatias bem fininhas, colocar ele para refogar com alho, cebola e azeite, né? Como vocês queiram refogar. E depois, a gente vai colocar molho de tomate, que pode ser um molho de tomate industrializado e também pode ser um molho de tomate caseiro, tá bom? Que nós podemos fazer e fica um macarrão maravilhoso. O macarrão de cenoura e de abobrinha, a gente precisa ou cortar em fatias bem fininhas, tá? No sentido longitudinal, que é aquele sentido assim. Ou então a gente pode comprar uma maquininha que aqui em Salvador custa mais ou menos uns 30, 20 reais, tá? Que passa, a gente coloca a cenoura e a abobrinha, já sai no formato de macarrão, tá? Mas você que está no interior pode sugerir para o paciente ele cortar em fatias bem fininhas para ficar dessa forma.
Outra coisa importante, feijão. Gente, as pessoas gostam muito de comer feijão com carne de sertão, linguiça calabresa, pé de porco e outras cositas mais. Só que para uma dieta de emagrecimento, não só para emagrecimento, né, gente? Vamos falar de saúde, né? Para uma pessoa que é hipertensa, diabética, para uma pessoa que tem gordura no fígado, não é ideal nós consumirmos essas carnes, né? Cozinharmos essas carnes com o feijão, tá? Então, o ideal é que ou o paciente não coloque só temperos naturais, coentro, salsa, cebolinha, bastante alho para dar gosto nesse feijão. Ou então, se a pessoa insiste, quer porque quer comer com carne, o que a gente vai sugerir? Colocar carnes magras. Então, nós podemos sugerir estar colocando alcatra, patinho, músculo, né? Também chamadas de carnes verdes, né? Nesse feijão, certo? Muitas vezes a pessoa diz assim, eu vou consumir esse feijão, eu vou fazer com carne, mas eu não vou comer carne. Mas, meu bem, a carne, a gordura da carne e as gordurinhas dela e o sódio, o sal, já passou no processo de cozimento, então está presente no caldo do feijão que você vai consumir. Então, o ideal é que nós não façamos o feijão com as carnes, tá certo? O ideal é que faça só temperado. Ou então a gente pode estar colocando verdura, chuchu, beterraba, couve, abóbora nesse feijão, para fazer um feijão mais rico, tá certo? Então esse feijão é um feijão super indicado, né, para uma pessoa que quer seguir uma alimentação equilibrada e saudável. Certo? Pode colocar quiabo também no feijão, né, para ficar mais gostoso, tá? Para quem gosta. Outra coisa importante, as pessoas gostam muito de comer sobremesa, né? Comer um docinho no horário do almoço. Então, o que nós podemos sugerir? Ou a gente come uma fruta doce, tipo assim, um abacaxi doce, ou uma laranja, ou uma tangerina, tá? Uma manga, por exemplo, nós podemos consumir, né? Estar substituindo digo assim, os doces, por exemplo, um brigadeiro, uma cocada, um doce de leite, por exemplo, por uma fruta, tá? Ou então, nós podemos também estar comendo, por exemplo, uva passa, ameixa seca, tá? Que são coisas também mais acessíveis, né? E também diminui essa vontade de comer doce, porque o que o nosso corpo quer não é algo, tipo assim, doce, né? É algo que simplesmente aumente um pouco a glicemia. E as frutas aumentam o açúcar do sangue da mesma forma, né? Que um doce, por exemplo, né? Então, a gente pode estar sugerindo isso. Uma coisa importante também, por exemplo, uma receita bem prática que eu gosto, chama-se sagu de uva, que é o quê? A gente pegar o suco de uva, aquele integral sem açúcar, colocar tipo assim, ó, coloca assim no copinho, coloca 100 ml dele, e a gente pode estar colocando de 1 a 2 colheres de sopa de chia. Deixa ela hidratando por pelo menos 2 horas. Ou então deixa ela hoje de noite, só vai consumir no dia seguinte. Então fica parecendo uma gelatina, né? De suco de uva. Muitas pessoas gostam também, acham, né, que aquela gelatina, essa gelatina que a gente consome no mercado, está cheia de colágeno, importante para evitar flacidez de pele, para evitar celulite. Gente, aquela gelatina que a gente compra no mercado, infelizmente, não tem muito colágeno não, viu? Não tem colágeno, muito pelo contrário, tem muito conservante, muito corante, que ficam armazenados no nosso tecido de gordura e dificultam o emagrecimento. Quanto maior for o tecido adiposo, quanto maior for a gordura que a pessoa tenha, provavelmente maior a quantidade de toxinas aquela pessoa vai ter, tá? Porque as toxinas, elas gostam de gordura, então elas se alojam no tecido adiposo, tá? Por isso também que se aloja no cérebro, porque o cérebro tem gordura que é ômega 3, tá? Então, para nós emagrecermos de forma saudável, a gente precisa também consumir alimentos mais saudáveis, tá? Deixar de lado de comer também tanto alimento industrializado, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas não preferem se até a consumir mais alimentos industrializados, tipo um biscoito, uma barrinha de castanha de sementes, uma barrinha de proteína, em detrimento, por exemplo, de fruta, né? Em detrimento, sei lá, até de um aipim, de uma banana da terra. Então, o ideal é a gente, que eu digo para o paciente, comer comida de verdade. O que é comida de verdade? É aquilo que a natureza nos dá. O que é que a natureza nos deu? A natureza nos deu frutas, verduras. A natureza não nos deu, infelizmente, sorvete, né? De creme com passas, não nos deu sorvete de chocolate. Então, a gente vai dar preferência, gente, àquilo que é saudável, aquilo que a natureza nos deu e que também é muito mais barato. Por exemplo, o povo no interior, a gente pode estar, tem pessoas que fazem, que plantam as coisas em casa, que tem quintal, que tem, graças a Deus, um quintal para poder plantar. Por exemplo, eu faço visita domiciliar lá na UPA e a gente vê, por exemplo, muito paciente que tem um quintal enorme em casa, a gente subutiliza o quintal. Não planta muita coisa e fica se entupindo de biscoitos, refrigerantes, né? Se entupindo aqueles biscoitos de coquinho. Eu sei que é gostoso, gente, mas não é saudável para estar se comendo toda hora, né? Aquele biscoito de coquinho que a pessoa acaba colocando no café e come. Não sei se na sua terra tem isso, gata.
É um biscoito redondinho assim, sim, né? Cheia de açúcar. Então, o que acontece? Se você quer comer seu biscoito de coco, sua rosquinha, coma. Mas você não precisa comer mais do que uma xícara. O ideal mesmo é que seja meia xícara, né? Sei lá, uns 3 ou 4 unidades. Eu sei que é pouco, mas o que não é tão bacana, no que não é tão saudável, a gente realmente precisa comer pouco para poder consumirmos mais alimentos naturais. Então, por exemplo, no jantar, né? A gente pode estar sugerindo para o paciente ou repetir o café da manhã, né? Quer comer a raiz dele, ou então a gente pode fazer sopa, gente. Sopa, eu sei que tá verão, né? Muitas vezes tá calor, tá? Mas assim, a sopa é um excelente aliado na perda de peso. Por quê? Na sopa você tem as verduras, na sopa você ainda pode botar carne ou frango nessa sopa. Então fica uma refeição bem completa. Ou então o omelete, por exemplo, como eu expliquei anteriormente, tá? Uma crepioca, que é o quê? Você pegar 2 ovos e misturar com uma colher de sopa de tapioca, mistura com garfo ou com a colher no prato, ó, faz a massa, coloca na frigideira, gira de um lado e do outro. O recheio pode ser o quê? Atum, sardinha, frango, carne desfiada, carne moída. Podemos acrescentar legumes, então a cenoura, uma beterraba, pode ser chuchu, pode ser alface, repolho, a selga. Então, de repente, ó, a salada que a gente fez no almoço, juntamente com a proteína, carne, peixe ou frango que nós consumimos no almoço, isso pode ser um recheio de uma crepioca, isso pode ser um recheio de um omelete, por exemplo, né? Para que nós possamos consumir isso à noite. Então, para a gente ver que a alimentação saudável e equilibrada, a gente não precisa ter muito trabalho, tá? Claro que dá trabalho que a gente tem que fazer, né? Muitas vezes, com um pão que já está ali feitinho, né? É muito mais prático. Um biscoito que é só abrir o biscoito e já comer é muito mais prático. Porém, gente, essa praticidade está colocando, muitas vezes, eu digo assim, o excesso, tá? Em detrimento da saúde das pessoas. Então, excesso de pão, excesso de biscoito, excesso de sucos industrializados, até suco de uva, gente. Pocazói, isso mesmo, ó, Lady Miller falando Pocazói. Isso aí, minha filha. Também chamado o biscoito de coco de Pocazói, né? Então, esses alimentos industrializados, eles contribuem para o excesso de peso, porque ele vai ter muitas vezes uma quantidade muito grande de açúcar, né? E o excesso de açúcar, ele contribui para o aumento de gordura corporal, tá bom? O excesso de açúcar também está relacionado com gordura no fígado, também chamado de esteatose hepática. As pessoas pensam que gordura no fígado é só por conta de fritura ou por conta de excesso de bebida alcoólica. Mas o que a gente tem mais visto no consultório, pelo menos o que eu tenho visto, são pacientes que consomem muito carboidrato simples, muito doce, né, muito pão, né? E eles isso contribui para o aumento de gordura no fígado, tá certo? O excesso de carboidrato simples contribui para a gordura no fígado, tá certo, gente? Outra coisa ali que perguntaram, acho que foi aqui, Vanusa, meu Deus, sobre o chá, não, foi Fábia, né? Sobre o chá desinchar. Esse chá, tá? A gente já falou a marca, mas tudo bem. Tem outras marcas aí nessa pegada também. É um chá bacana, tá certo? Ele tem princípios ativos interessantes, tá? Só que assim, é um chá que infelizmente é um valor, né, um pouco maior. Por exemplo, uma caixa dessa com 30 sachês, geralmente tem, é o quê? R$ 99, R$ 90, 95, tá? Mas assim, gente, independente do chá, pode ser o melhor chá que for. O chá sozinho não vai fazer verão, não vai fazer milagre. Então, o chá precisa estar combinado com alimentação interessante, com alimentação equilibrada e também, gente, com atividade física. Nós precisamos estimular a atividade física dos nossos pacientes. A dieta sozinha, muitas vezes, no primeiro momento, no primeiro mês, no segundo mês, até o terceiro mês, as pessoas conseguem perder peso sem fazer atividade física. Mas chega uma hora que a gente não consegue mais perder peso sem atividade física, tá? E outra coisa importante, a atividade física, ela é importante porque ela vai contribuir para aumentar a massa muscular, né, que é aumentar os músculos, e quanto a gente aumenta o músculo, a gente aumenta a nossa taxa metabólica basal, que é o quê? Aquele mínimo de energia que a gente precisa gastar por dia para manter o nosso metabolismo ativo. Então, por exemplo, quando a gente está dormindo, mas nosso cérebro continua funcionando, nosso coração continua batendo, nosso intestino continua funcionando. Então, o que dá essa energia para o corpo continuar vivo, mesmo a gente dormindo? É essa taxa metabólica basal. Então, quanto mais músculo nós temos, maior vai ser a nossa taxa metabólica basal. Mais fácil vai ser a gente emagrecer, porque nosso metabolismo vai estar mais rápido. E outra coisa importante, né, que eu até estava falando com um endocrinologista, que a gente fez uma reunião semana passada, o que acontece, gente? A atividade física, ela consegue manter o nosso metabolismo alto em até 48 horas depois. Então, por exemplo, hoje é terça, tá? Então a gente faz atividade física hoje. O nosso metabolismo pode ficar alto em decorrência dessa atividade física até quinta, tá?
depois nosso metabolismo cai de novo. Então, o que acontece? O que é interessante? A gente fazer atividade física pelo menos um dia sim, um dia não, dias alternados, tá? Então, não adianta fazer atividade física 2 vezes na semana, depois você vai fazer atividade física na outra semana. Então, minha filha, ó, o nosso metabolismo ele cai um pouco novamente. Então, é importante a gente ter uma frequência nessa atividade física de pelo menos 3 vezes na semana, de pelo menos de cerca de 150 minutos a 200 minutos de atividade física por semana. Isso quem recomenda não sou eu, isso quem recomenda é o Ministério da Saúde. Então, se o paciente, ou se nós mesmos, né, só podemos fazer atividade física 3 vezes na semana. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que caminhar pelo menos 50 minutos por dia, ou 60. Se eu posso ir fazer uma atividade física, sei lá, 60 minutos, tipo assim, todos os dias, 5 vezes na semana, pelo menos. Então, eu posso estar fazendo atividade física de 30 minutos, tá? Então, é importante nós estarmos atentos para isso, estimular o paciente a fazer atividade física, né? Mas eu também acredito o seguinte, que isso também vem muito da gente. Quando a gente faz atividade física, né? Quando a gente tem uma alimentação mais equilibrada, nós podemos passar isso com mais verdade, né, para o paciente e tá sugerindo que eles façam isso. Até porque a alimentação saudável, atividade física, a prática de atividade física, não é só válido, né, para o paciente, mas assim, para a gente também. Nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos também estar atentos à nossa saúde. Muitas vezes nós cuidamos da saúde dos outros e não cuidamos da nossa. E nós precisamos cuidar da nossa saúde para que a gente fique bem e esteja com saúde para poder cuidar do outro. Não é isso? Sim, vamos lá. Com relação, gente, no verão também as pessoas procuram muito, né, além do emagrecimento, procuram também a hipertrofia muscular, que é o quê? O aumento da massa muscular, né, para poder ficar com os músculos mais proeminentes. E nós também vemos o uso frequente de anabolizantes, né, que deve ser, claro, né, descontinuado, não deve ser estimulado o uso desse produto, tá? Nós nutricionistas e e os médicos também podemos prescrever alguns precursores do hormônio masculino, que é a testosterona, tá? Porque o que se quer tomando anabolizante é o quê? Aumentar a testosterona, tá? O ideal é que, na verdade, a pessoa, quando queira fazer essa hipertrofia, procure um nutricionista, tá certo? Procure um médico. Porque não precisa se estar colocando, muitas vezes, anabolizante. A gente pode estar colocando alguns fitoterápicos e estar prescrevendo, tá certo? Para fazer em farmácia de manipulação. Então, por exemplo, tem o Tribulus terrestres, tem a maca peruana, tem o testofen, né? Tem algumas plantas, alguns fitoterápicos que eles contribuem para poder aumentar a testosterona. Claro que a níveis normais, tá? Níveis extraordinários aí só com anabolizante, tá? A gente sabe os malefícios, né, que o anabolizante causa, inclusive alterações hepáticas, inclusive morte. Também a gente tem aí a redução, por exemplo, quando o paciente consome, né, anabolizante, ele vai ter um aumento da testosterona, só que de via exógena, né, por fora, através do medicamento. Só que o que acontece? A produção endógena, a nossa produção de testosterona, ela reduz quando a gente consome anabolizante. Então, o que acontece? O paciente, depois que para de tomar esse anabolizante, o corpo não vai aumentar rápido os níveis normais, né, de testosterona. Aí esse paciente pode ficar impotente, esse paciente pode ficar infértil, ele pode até ter câncer, por exemplo, tá? Inclusive câncer hepático, câncer de fígado, tá? Então, anabolizante é uma coisa realmente que nós devemos descontinuar. Descontinuar não, né? A gente vai, na verdade, sugerir que o paciente não faça a utilização desse produto, tá? Outra coisa importante também para aumentar a hipertrofia muscular, gente, é o quê? Aumentar e equilibrar a proteína da alimentação. Como eu falei anteriormente, o que é proteína? Carne, peixe, frango, ovo, mas também ervilha, lentilha, grão de bico, também são alimentos fontes de proteína, tá certo? Feijão também, feijão verde, andu, mangalô, tudo isso são alimentos fontes de proteína. Então, como é que nós vamos potencializar esse consumo de proteína no nosso cardápio? Então, por exemplo, a gente tem as refeições principais, né, que é café da manhã, almoço e jantar, que nas quais são fáceis a gente consumir proteína. Mas nos lanches, muitas vezes, as pessoas não consomem proteína, que é uma coisa mais difícil, tá? Então, o que é que a gente pode sugerir para a pessoa consumir nesse horário dos lanches? Então, por exemplo, ovo, né? Ovo cozido, ovo pochê, ovo mexido no azeite de oliva. As pessoas podem estar consumindo também ovo de codorna, né? Que é uma fonte também
bacana de proteína, então a gente vai comer de 4 a 6 ovos de codorna, tá? A gente também podemos equilibrar também, gente, o consumo das frutas. Por exemplo, ó, a gente pode estar colocando um mamão no lanche? Pode, mas a gente vai evitar colocar um mamão puro. Nós podemos colocar um mamão com o quê? Colocar por cima uma aveia, ou uma linhaça, ou uma chia, ou então, por exemplo, vai comer maçã. Ah, maçã dá fome. O que é que a gente vai fazer com a maçã? A gente come a maçã, só que a gente também vai colocar o quê? Castanha. Então a gente pode estar colocando 2 castanhas do Pará, ou umas 4 castanhas de caju, ou nozes, né? Ou amêndoas, de acordo com o nosso paciente. Só que a gente sabe que castanha, essas coisas são produtos mais caros. Mas chia, linhaça, aveia, por exemplo, né? As pessoas consomem muito, é uma coisa que é de mais fácil acesso. Então nós podemos sugerir para o nosso paciente que quando for consumir frutas, ele também consuma essa fruta associada com uma fibra. Aveia, linhaça, chia, sementes de girassol, sementes de gergelim, farinha de coco, né? Então, assim, por exemplo, hoje em dia a gente pode pegar, as pessoas pegam um coco seco, né? A gente pode pegar o coco seco, bater no liquidificador com água morna, aí você coa. Esse leite de coco que faz cuscuz, né? Esse leite de coco, por exemplo, que muitas pessoas consomem com café, que é uma delícia. Mas aquele bagacinho do coco que sobrou, a gente pode colocar no forno para dar uma assadinha rápida e vira uma farinha de coco deliciosa. Então, a gente pode pegar esses subprodutos e fazer dele receitas maravilhosas, né? Então, a gente pode estar colocando, por exemplo, um mamão com essa farinha de coco, né? Uma melancia, por exemplo, gente, que é rica em água, mas também a melancia demais é rica em açúcar. Então, demais ela contribui para aumentar a gordura corporal. Essa melancia a gente pode estar colocando com farinha de coco, ou colocando com chia, ou colocando com aveia, né? As pessoas sempre perguntam qual é o melhor da aveia, né? Farelo, o farelo, a farinha ou os flocos. O farelo, ele vai ter um teor maior de fibras do que a farinha e do que os flocos, tá? Então, se a pessoa puder comprar o farelo, ótimo. Mas se ela não puder comprar o farelo, ou se na casa dela não tem o farelo, consuma a farinha ou os flocos, que de qualquer forma você vai estar ingerindo, colocando, né, inserindo mais fibra na sua alimentação. Sono reparador. Sono reparador, gente, também é uma outra coisa fundamental para o emagrecimento. Como eu falei anteriormente, quem dorme pouco ou quem tem distúrbio do sono, isso contribui para o processo de ganho de peso, porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele em excesso vai aumentar a nossa gordura corporal, ele vai inflamar o nosso tecido adiposo. Imagine uma ferida, quando ela está inflamada, ela não fica inchada? Não fica vermelha? É a mesma coisa. Nós, quando dormimos pouco, a gente engorda porque a gente fica inchado, entendeu? Tem pessoas que ficam, às vezes, com o rosto todo vermelho, ficam com placas vermelhas no corpo devido a tanta inflamação que tem, tá? É claro, gente, que não é só o sono, tá? Mas, assim, o estresse do dia a dia, né? Se a pessoa não souber gerenciar esse estresse, isso contribui também para a questão do ganho de peso, certo? E o ideal é nós dormirmos de 6 a 8 horas. Eu sei que 8 horas é uma coisa, assim, quase um sonho, né, pra gente. Pra mim, pelo menos, dormir 8 horas por noite é Ave Maria, eu quero um dia dormir assim. Mas, ter essa disponibilidade toda. Mas, assim, quem pode dormir 8 horas, dorme. Quem não pode, a gente pode dormir de 6 a 8 horas. Menos do que 6 horas, no mínimo aí, ó, 2 vezes na semana, ó, minha filha, já desequilibrou todo o nosso sistema do sono, já aumentou o cortisol, já bagunçou os nossos hormônios todos, tá? Então, é importante a pessoa tentar dormir sempre no mesmo horário, acordar no mesmo horário, porque o ciclo circadiano, que é tipo um reloginho, né? A gente produz alguns hormônios certas horas do dia, outras horas a gente produz outros. Então, para a gente manter a nossa máquina do nosso corpo funcionando de forma adequada, é importante nós utilizarmos é, é importante a gente dormir, tá? De forma adequada, pelo menos assim, 6 horas, tá? Aumentar o consumo de frutas e verduras, como eu falei anteriormente. Então, assim, a gente pode estar consumindo as frutas nos lanches, se a pessoa quiser. Podemos estar consumindo fruta no horário da sobremesa, tá? Se ao invés de estar comendo doce, por exemplo, nós estarmos substituindo esses doces, né, pelas frutas. Outra coisa importante, sucos detox, né? As pessoas falam muito de suco detox. E na verdade, o que é suco detox? Na verdade, são sucos que possuem ingredientes que vão contribuir para que o nosso fígado elimine as toxinas. Então, por exemplo, a gente pode estar colocando abacaxi, que é aquele miolinho do meio que muitas pessoas jogam fora. Ele tem propriedades digestivas para digerir proteína. O que é proteína? Carne, peixe, frango, ovo. Então, a gente pode pegar esse abacaxi e estar batendo com couve. Ou eu posso pegar esse abacaxi e estar batendo com a cenoura, por exemplo, tá? Ou eu posso pegar uma acerola,
e bater, por exemplo, com uma beterraba. Então, geralmente, nos sucos detox, a gente sempre procura pegar uma fruta e misturar com a verdura. Então, por exemplo, nós podemos pegar melão e colocar com hortelã, que fica uma delícia. Manga, gente, com coco, fica top. A gente pode pegar bagacinho de coco e colocar. Fica uma delícia, né? Outra coisa importante, o coco dá saciedade. Então, a gente pode estar pedindo para a pessoa consumir pedaços de coco ou lascas de coco no lanche. Então, assim, ó, coco com maçã, coco, sei lá, com melancia, coco com castanha do Pará, fica uma delícia, né? Então, nós podemos estar sugerindo para o paciente estar comendo coco. Coco foi muitas vezes dito como um alimento gorduroso, um alimento que engorda, mas se o coco for utilizado, gente, em concentrações adequadas, o coco ele dá saciedade. Então, a pessoa não vai ficar toda hora querendo comer, né? Então, dá saciedade, o coco, por exemplo, dá mais saciedade do que um biscoito. Então, antes da pessoa comer coco, eu digo assim, um pedaço, tá certo, gente? O tamanho assim ó, do dedo, ó. Um coco, mas só não é coco puro, tá? A gente pode comer o coco com alguma fruta, coco com maçã, coco com tangerina, goiaba, que é uma fruta que está na época. Então, nós podemos também sugerir ao nosso paciente que consuma mais frutas da época, umbu, siriguela, caju, né? Que são frutas que estão na época, são mais baratas e contêm um teor maior de minerais e vitaminas. Por exemplo, a gente pode estar cortando esse abacaxi, o abacaxi, não, desculpa, o caju, né, em rodelas e estar colocando com hortelã, fica uma delícia, né? Então, nós podemos também fazer umbu, siriguela, né? Podemos consumir a fruta mesmo, ou então fazer suco dessas frutas, que também é uma excelente pedida. Outra coisa, o caju, ele é uma fruta excelente porque ele tem pouco açúcar na sua composição. Então, as pessoas que são diabéticas, as pessoas que querem emagrecer, por exemplo, kiwi, o caju, a tangerina, a goiaba, a maçã, abacate também é uma outra fruta bacana, que é rica em gordura, mas é gordura boa. Nós podemos sugerir para o nosso paciente consumir um quarto, que é a metade da metade, consumir junto com aveia, com linhaça, com chia, que vai super bem, é excelente para o nosso intestino e é excelente para o emagrecimento. Então, as frutas, elas podem se inserir ao longo do cardápio, né, ao longo do dia, na forma de suco, seja na forma de fruta mesmo, acompanhada com alguma fibra, tá? Suplementos. As pessoas, muitas vezes, falam muito de suplementos. Então, vou falar rapidamente de alguns. Gente, cadê as perguntas? Vocês não estão perguntando, meu Deus? Eu tô falando demais? Ave Maria. Né? Já nem gosto, então vamos lá. O whey protein, gente. O whey protein é a proteína do soro do leite. Muitas vezes as pessoas utilizam esse whey protein para potencializar a questão da hipertrofia, tá? Para aumentar a massa muscular. Mas hoje já existem estudos que mostram, por exemplo, que o whey protein ele é excelente para diabético, porque a pessoa vai conseguir aumentar a quantidade de proteína na alimentação. E a proteína, né, proveniente no caso do whey protein e das proteínas, carne, peixe, frango, elas vão aumentar o açúcar do sangue devagar. Então, isso contribui para manter o açúcar do sangue, eu digo assim, de uma forma mais equilibrada. Então, o whey protein, por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que o whey protein consumido, por exemplo, no café da manhã, ele contribui para a questão de diminuir o açúcar do sangue, mas também para o emagrecimento a gente pode colocar. Tudo é a quantidade, tá certo? Creatina também é outro suplemento que as pessoas gostam muito, que aumenta a massa muscular. Realmente, a creatina, ela contribui para aumentar a força. Então, com isso, você vai pegar mais peso. Com isso, você vai ter mais força para fazer uma atividade física. E isso contribui exatamente, né, para o aumento da massa muscular. Nós também temos outros suplementos, como, por exemplo, o BCA, né, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, que eles, na verdade, eles não contribuem para o aumento da massa muscular, eles contribuem para evitar a perda da massa muscular, eles contribuem para evitar o catabolismo, que é a perda de massa muscular. Hipercalórico, muitas vezes, as pessoas consomem para ganhar peso, aquelas pessoas que são magras de ruim, que come, não engorda, né? Às vezes também tem paciente assim, gente, não é só a pessoa que quer emagrecer, não, as pessoas também querem ganhar peso. Então, muitas vezes, a alimentação dessa pessoa, ela não consegue comer muito, né? Então, através só da alimentação, ela não consegue todos os nutrientes e todas as calorias que ela precisa. Então, é importante ela consumir, por exemplo, pode-se fazer uso, né, do hipercalórico, né? Então, a gente tem Sustagem, Sustaim, Sustacal, tem diversas marcas aí que a gente pode consumir, pode falar marca. A gente pode consumir, tá? Procurem um profissional nutricionista para poder indicar. Outra coisa, ômega 3. Ômega 3 é importante, ômega 3 é um alimento, tá certo? Ele é excelente, porque, gente, ele vai contribuir para funcionar o nosso intestino de uma forma melhor. Ele contribui também para reduzir retenção de líquido, então aquele inchaço, aquela celulitezinha, o ômega 3 ele contribui para ajudar nesse controle da retenção de líquido, diminui gordura corporal, tá certo? Porque ele desinflama o nosso corpo. Lembram que eu falei que o excesso de peso é uma inflamação?
Então, o ômega 3 ele é anti-inflamatório. Então, o ômega 3 dá pra gente colocar aí, gente, para paciente que tem gastrite, refluxo, né? Para emagrecimento, para quem tem gordura no fígado, né? Então, é bem bacana esse produto, tá? Mas aí vocês podem sugerir para o paciente procurar o nutricionista, né, da equipe para poder lá prescrever quantas cápsulas serão, qual horário direitinho. Probiótico. Probiótico é outro alimento excelente, outro suplemento bem bacana, que está presente no iogurte, tá? A gente sabe que probiótico manipulado ou pronto são produtos caros, né? Que encontram-se em cada produtos naturais, na farmácia também, só que é um produto mais caro. Então, o iogurte é mais acessível. Então, o iogurte, gente, natural, pelo amor de Deus, iogurte natural, aquele que não tem sabor, pode ser integral ou pode ser desnatado. Ah, é horrível o gosto. Vamos consumir com fruta. Bate com fruta. Você não quer iogurte de morango? Pegue o morango e bata com iogurte. Você não quer iogurte de melancia? Iogurte de ameixa, pegue a ameixa seca ou ameixa fresca e bata com iogurte, tá? Porque os iogurtes, muitas vezes, esses iogurtes, digamos, mais tops, né? Que a gente tem, ricos em proteína, eles são cheios de corante, cheios de conservante. Então, assim, não é tão bacana a gente estar consumindo isso com frequência. E, por exemplo, a gente pode estar pegando esse iogurte, como eu falei, né? E estar batendo com fruta, tá colocando alguma fibra, por exemplo, aveia, linhaça, chia, fica com um sabor muito bacana e dá para a pessoa consumir e contribuir para o emagrecimento, tá? Outra coisa, o probiótico é importante por quê? Porque ele vai aumentar ó, lá no intestino as bactérias boas e diminuir as bactérias ruins. Porque quando muitas vezes as pessoas que estão acima do peso, elas têm uma flora intestinal, né, que a gente chama de microbiota intestinal, ela tem uma flora intestinal que tem muito mais bactérias ruins do que boas. E essas bactérias ruins, elas estão aí aumentando a absorção de gordura, aumentando a absorção de carboidrato, né? Então, nós precisamos consumir mais alimentos, por exemplo, que alimentem essas bactérias boas. Então, por exemplo, fibras, né? Aveia, linhaça, chia, folhas verdes escuras, né? Cenoura, beterraba, abóbora, chuchu, são alimentos que servem como alimento para que as bactérias boas do nosso intestino elas possam crescer e com isso contribuir para favorecer o emagrecimento, porque as fibras elas vão dar saciedade, tá? Os probióticos também, a partir do momento que eles estão, as bactérias boas estão em maior número no nosso intestino, isso contribui para diminuir a fome, aumentar a saciedade também, certo? Isso, cuidado com o que você consome. Por exemplo, evite alimentos gordurosos, então. A gente está na Bahia, né, gente? Então as pessoas gostam de comer feijoada, rabada, sarapatel, né? Podemos consumir? Podemos. Uma vez, tipo assim, uma vez na semana, de 15 em 15 dias, uma concha, não tem problema. Mas nós não podemos fazer disso uma rotina. Tomar café da manhã, por exemplo, comer, bater aquele feijão com farinha, né? Que a gente sabe que é comum. Então, o que é que a gente vai fazer? Oi? Cuscuz com calabresa com carne do sol frita. Quer fazer uma carne do sol? Faça a carne do sol assada no forno, entendeu? Coma, por exemplo, um cuscuz, por exemplo, com músculo, com alcatra, com patinho, fica uma delícia. Então, assim, porque, na verdade, muitas vezes é questão mais cultural, né? É uma questão de costume, mas nós podemos sugerir para o paciente né, outras opções, exatamente. Aumentar o consumo de fibras, que a gente já falou, de alimentos fermentados, como iogurte também, que a gente já falou. O suco detox realmente funciona? Algumas pessoas dizem que é só um suco qualquer. O suco detox funciona se você também fizer atividade física e se você também fizer uma alimentação adequada. Gente, nada de forma isolada vai servir. É a mesma coisa que um suplemento, vitamina C, que as pessoas tanto tomam de forma isolada. Vitamina C. Vai fazer o quê se você tem uma alimentação horrível? Não vai adiantar nada. Então você precisa ter uma alimentação equilibrada, você precisa fazer atividade física de forma regular. E esses alimentos, eles são os coadjuvantes, esses suplementos. Eles são tipo assim, a cereja do bolo, sabe? Vão potencializar, vão, mas se o resto funcionar, porque se tiver alimentação bagaceira, ficar enchendo, por exemplo, se entupindo de bebida alcoólica, então de refrigerante e ficar tomando suco detox, realmente não vai funcionar. Mas o suco detox, ele, se você tiver juntamente, né, consumir uma alimentação adequada e fazer atividade física, funciona assim, diminuir a retenção de líquido. A atividade física nós já falamos, aumenta a ingestão de líquido. Líquido, gente, é água, água de coco, suco, tá certo? Nós podemos, por exemplo, quando o paciente chegar no nosso consultório, a gente pega o número 30, de 30 a 35, por exemplo. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a gente consuma cerca de 30 a 35 ml por quilo de peso. Então, a gente pega o peso do paciente, multiplica pelo número 35, por exemplo. Aí vai dar em ml a quantidade de líquido que ele precisa consumir no dia. Então, a gente pode dar essa quantidade para ele. Se for consumir fora de casa, gente, vamos consumir em locais higienizados e que mantenham os alimentos na refrigeração adequada. Se nós estamos vendo que aquele lugar ali, aquele restaurante, a comida fica fora da temperatura, fica muito tempo na temperatura ambiente, não está coberta,
Então, a gente não vai dar preferência àquele lugar para comer, porque a gente pode correr o risco de ter uma toxificação alimentar por conta dessa falta de refrigeração e deixar o alimento fora da temperatura adequada, tá? Lanches saudáveis. O que é que nós podemos consumir no lanche? Frutas, né? Como eu falei anteriormente, oleaginosas como castanha do Pará, castanha de caju, nozes, macadâmia, avelã, pistache, mas a gente sabe que esses produtos são caros. Então, o que a gente vai fazer? Ver de acordo com o paciente. Se ele puder comprar e a quantidade, a gente vai sugerir que ele consuma isso, tá? Sucos com verduras ou hortaliças, que são os sucos detox, no qual a gente falou anteriormente. Pipoca, excelente fonte de fibra. Gente, nós podemos fazer pipoca, nossa pipoqueira. Pode fazer com um pouco de óleo, tá certo? Ou então a gente pode fazer na água. Pega uma vasilha de vidro, por exemplo, quem tem micro-ondas, pode colocar o milho e bota metade da vasilha de água. E aí ele vai estourar dessa forma. Outra coisa também que eu aprendi com a paciente, você pega a panela de pressão, coloca o milho e deixa aquecer primeiro, aquecer bem a panela, depois joga o milho e tampa. Menina, a pipoca estoura rapidinho. Arrasou, não usa óleo, não usa água, não usa nada. Barras de proteína, nós temos diversas marcas de barras de proteínas. Barras de proteína, elas têm em casa de produtos naturais, loja de suplementos, só que são produtos caros, tá? Então, quem não pode comprar barra de proteína, vamos comer ovo, vamos comer frango, vamos comer carne, vamos comer peixe. Barra de castanha de sementes, aquelas barrinhas que tem castanha do Pará, castanha de caju, nozes, são excelentes também, porém são produtos um pouco mais caros. Então, se a pessoa não puder comprar, vamos aumentar o estímulo do consumo de frutas, aumentar o consumo de sementes, né? Semente de girassol, semente de gergelim, farelo de aveia, semente de abóbora também, que é riquíssima em proteína, gente. Semente de abóbora é riquíssima. Então, semente de abóbora com maçã, semente de abóbora com mamão, semente de abóbora no suco detox, tipo assim, mamão, semente de abóbora e água de coco, fica uma delícia, né? Então, a gente tem que usar também a nossa criatividade para poder consumirmos esses alimentos, tá? Então, minha gente, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa, vocês só têm 1 minuto para perguntar. Tá, então, assim, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, tá? Acredito que as pessoas não perguntaram muito também porque ficaram ouvindo bastante, né? Exatamente, muita informação. A bonita da Juliana pediu para falar devagar, mas assim, eu tentei falar menos rápido, porque devagar para mim realmente às vezes eu não consigo. Mas é porque também a bonita quer que eu traga um monte de informação em pouco tempo, eu não tenho condições, né? Então a gente tem que acelerar um pouco mais, tá? Mas assim, estou sempre disponível se tiver alguma dúvida. Obrigada, Dioclides Pereira. Ótimo, muito obrigada. Então, assim, se tiverem qualquer dúvida, se quiserem também, que eu venha aqui outras vezes, falar com a Juliana, que ela que manda aqui, viu, gente? Aí eu venho pra gente poder fazer esse bate-papo sobre outros assuntos, tá? Mas, assim, estimular o paciente a consumir frutas, verduras, beber bastante líquido nessa época do verão para não ficar desidratado. Outra coisa importante, aumentar a nossa imunidade, tá certo? Porque as pessoas estão preocupadas só com o carnaval, né? Ensaio de verão ninguém comenta, micareta ninguém comenta, férias ninguém comenta, todo mundo aglomerado no mesmo lugar, tá? Todo mundo está preocupado com o coronavírus, eu sei, mas a gente precisa também aumentar a nossa imunidade para nos proteger do coronavírus e de outras doenças. Então, por exemplo, as folhas verdes escuras são excelentes para poder aumentar a nossa imunidade. Outra coisa importante, própolis. Própolis que a gente compra na farmácia, custa mais ou menos R$17. A gente pode colocar, 10 gotinhas de própolis com água, todos os dias a gente toma, ou de manhã ou de noite. E o própolis também diminui a vontade de comer doce, tá bom? Então aquelas pessoas que querem comer um doce lá para as 5 horas da tarde, ou então depois do almoço, pega um pouquinho de água, coloca própolis, quero ver essa vontade de comer doce não diminuir, né, gente? Limão também é uma excelente fonte de vitamina C. A gente pode estar pegando limão, por exemplo, uma bandinha de limão, cortar no meio, pega o limão, sumo, coloca na água e coloca própolis. O gosto não fica bom, mas ele aumenta muito a nossa imunidade. Outra coisa também é açafrão. Açafrão é um outro tempero, especiaria excelente que aumenta a nossa imunidade. Então, nós podemos também pegar uma colherzinha de chá de açafrão, colocar, por exemplo, com própolis e colocar com limão. Também não fica gostoso, mas aumenta a imunidade pra caramba. Ó, já tem um tempão tomando isso. E eu tinha muita rinite, sinusite, essas coisas. E graças a Deus nunca mais tive. Às vezes a gente fica resfriadinho um pouquinho, mas passa rápido. Se você ficar gripado, a gripe vai embora rápido, tá? Porque você está com o seu sistema de defesa mais fortalecido, tá? Então, mesmo que você não vai para o carnaval, tá? Mas você vai viajar para uma praia que também vai estar cheia, é importante nós aumentarmos a nossa imunidade. A gente sabe que essa época agora é uma época que chove muito, em alguns lugares está tendo enchente, né? Então, a gente precisa evitar doenças, tá? Gripes, resfriados, dentre outras doenças. Então, nós precisamos aumentar o nosso sistema imunológico, ou melhor, reforçar ele, né? Então, vitamina C, então, laranja, limão,
Abacaxi também é um alimento rico em vitamina C, que é importante para aumentar o nosso sistema imunológico, né? Então, gente, consumir mais alimentos ricos em frutas e verduras, fazer atividade física também para diminuir a inflamação do nosso corpo, tá? Deixar a gente com um corpo mais saudável e também para aumentar a nossa imunidade, tá? Adorei, poderia ter mais assuntos relacionados ao equilíbrio dos alimentos. Vamos, Juliana, vamos sugerir para a Juliana aqui uns teminhas. Só rapidamente, esclarece aqui sobre o pessoal da USF de Santo Antônio, perguntou sobre o jejum intermitente também, que é uma polêmica. O jejum intermitente. Gente, jejum intermitente é o seguinte, o jejum intermitente, existem diversos protocolos, tá? Em breve vamos falar de jejum intermitente, mas o jejum intermitente é excelente para emagrecimento, excelente para controle do açúcar do sangue, tá? Ele também contribui para reduzir gordura no fígado, então o jejum intermitente é muito bacana. Agora a gente pode fazer, dizer uma live, pode fazer uma conferência, uma web palestra só sobre o jejum intermitente, Juliana, que é um assunto muito bacana e é muito importante para também contribuir para a perda de peso, viu? Muito favorável. A gente não fica com essa fome toda não, viu? Muito pelo contrário. Quando você faz jejum, você consegue regular os hormônios da fome, então você sente menos fome quando você faz jejum intermitente. Tá bom? Agora precisa saber fazer, né? E tem que ser acompanhado por um profissional, exatamente, né? Tem que ser acompanhado por um profissional, porque você vai ficar algumas horas sem se alimentar, às vezes 16 horas, às vezes 20 horas, tá certo? Então, nós precisamos falar bem direitinho para que as pessoas possam ter acesso à informação correta. De forma segura. De forma segura. E não fazer essas dietas doidas aí sobre jejum intermitente, que às vezes a pessoa fica 24 horas sem comer. Claro que existem protocolos, mas não é todo mundo que aguenta ficar 24 horas sem comer, não, tá? Bom, pessoal, a proposta era trazer, né, a Tâmara trouxe aqui muitas informações que vocês podem, desde o café da manhã, um simples café da manhã, uma refeição mais robusta, que vocês podem orientar os usuários aí, né, como você mesmo disse, seja um paciente diabético, seja um usuário hipertenso, aquele que deseja emagrecer ou mesmo manter uma alimentação saudável. Essas dicas que a Tâmara passou aqui, elas são em linhas bem gerais e dá para vocês aplicarem aí no cotidiano, né, do trabalho de vocês. Vocês podem também levar essas informações através de uma roda de conversa, né, numa sala de espera, trazer essas dicas que ela trouxe aqui do uso das especiarias, né, do uso da chia, da linhaça. Só estou reforçando aqui alguns pontos, que muitas vezes as pessoas não têm esse hábito de utilizar esses nutrientes, esses alimentos, e desconhecem a importância deles, os benefícios. Então, se a gente, enquanto profissional de saúde que está aí na ponta, pode levar essas informações diferenciadas, né, fugir daquele padrão que a gente fala assim, olha, não toma refrigerante, é importante não tomar assim, mas a gente só fica assim, não tome isso, não come isso, e acaba esquecendo de falar realmente o que é importante, sugerir, né? Sugerir, dar opções. Por exemplo, hoje em dia, gente, tem até drink com água com gás, drinks não alcoólicos, uma água com gás, por exemplo, com raspa de limão, rodelas de limão, fica uma delícia, né? Então, no lugar, por exemplo, do refrigerante, a gente pode estar pedindo água com gás, consumo de limão, por exemplo, claro que não fica doce, né? Mas é uma bebida que dá para você substituir o refrigerante. Ou então água tônica zero, porque a água tônica normal também tem umas caloriazinhas. Então água tônica zero, de repente, consumo de limão no restaurante, dá pra gente pedir, ao invés de estar tomando refrigerante. Outra coisa, hoje em dia os restaurantes, eles já têm chá. Tem alguns que tem chá de sachê, mas outros têm chás mesmo, chás da folha, né? Então é bem bacana. Então, gente, dá pra gente consumir diversos alimentos, fazer algumas substituições bem interessantes, tá? Por exemplo, nós também no restaurante podemos pedir um suco, por exemplo, né? Ao invés de estar consumindo refrigerante. Então, nós podemos em casa, por exemplo, fazer um suchá, que é um suco com chá. Então, por exemplo, eu posso pegar um chá de cavalinha que eu fiz para diminuir retenção de líquido, que eu quero diminuir celulite. Então, eu pego esse chá e bato com o quê? Com abacaxi. Fica top. Eu pego esse suco esse chá de cavalinha e bato com melancia. Olha como vai potencializar essa perda de retenção de líquido, entendeu? Então, nós temos diversas possibilidades. Né? Opção para diabetes, como a gente falou anteriormente, né? Aumentar a proteína da alimentação, colocar ovo, carne, peixe, frango nos lanches, ovo de codorna, estar consumindo mais alimentos ricos em proteína. Então, por exemplo, o café da manhã, fazer um omelete, não ficar presa só no pão com manteiga. Pão com ovo, pão com frango. Enfim, com carne, cuscuz com ovo, cuscuz com carne. Então, a gente pode potencializar essas opções para os pacientes diabéticos. Os pacientes diabéticos, sim, precisam fazer realmente lanches intervalados para que evitem ter descompensação do seu açúcar do sangue. Muito bem, Juliana já colocou aí as coisas com relação os diabetes e também a alimentação adequada, né? Do Ministério da Saúde. Bom, pessoal,
Então é isso aí, agradecer a Tâmara, por essa oportunidade aqui de trazer informações riquíssimas para nós, né, à disposição, né, esse jeito dela contagiante, alegre. Tâmara, muito obrigada, né, e qualquer dúvida que vocês podem assistir depois essa gravação dessa web palestra no nosso canal no YouTube, e qualquer dúvida também relacionada a material, vocês podem solicitar teleconsultorias. Tâmara, muito obrigada, e obrigada em você, profissional da atenção básica, que está nos acompanhando. Eu agradeço a vocês, Juliana, a Emily, também vocês que estavam aí. Vamos fazer outras palestras, né, Juliana? Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.